Meus irmãos, vamos ler capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5. Começaremos a nossa leitura a partir do versículo de número 13. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 13, disse: Mas todas as coisas, sendo reprovadas, se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que ele diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esposa, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Podeis assentar, irmãos. De toda a nossa leitura nesta noite que fizemos, Paulo está apresentando o que devemos evitar e também o que devemos fazer. E dentre as coisas que devemos evitar, ele é bastante claro, dizendo que aquilo que se faz ocultamente se manifesta em luz. E depois ele disse que devemos remir o tempo, porque os dias em que estamos vivendo são maus. E devemos andar de uma forma prudente diante do Senhor nosso Deus, não como insensatos, mas entender, compreender qual é a vontade do Senhor. Aí ele dá um mandamento para todos nós no versículo 18, um mandamento com um aspecto negativo e outro com um aspecto positivo. O negativo é: não vos embriagueis com vinho, com bebida alcoolizada. Não devemos fazer uso delas. Mas, aí vem um mandamento positivo: enchei-vos do Espírito Santo. Então, em outras palavras, ele está dizendo aos crentes que há algo a ser evitado, principalmente aos crentes em Éfesos, porque em Éfesos havia o templo do deus Dionísio, que era esse deus cultuado pelas pessoas na Ásia Menor, e na sua festa, as festas dele era regada a vinho, e as pessoas bebiam e se deixavam levar
após estarem alcoolizados, para cometer todo tipo de licenciosidade. E ele recomenda aos crentes que fujam disso. E dá um mandamento positivo. Em vez de você beber bebida alcoólica, encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Este é o mandamento que ele dá. E é interessante, irmãos, que se nós passarmos 10 anos e lermos, nós vamos encontrar o mesmo mandamento. A palavra de Deus, ela não muda. Não muda. E é especial também para nós nesta noite, para todos aqueles que nos acompanham, porque o crente em Cristo Jesus, ele não deve beber bebidas alcoólicas. Uma pessoa me fez a pergunta: pastor, mas se for zero, quem bebe sem álcool, bebe com álcool também, meu irmão. Então, evite, fuja. A Bíblia disse para mim e você não fugir nem do mal, mas da aparência do mal. Fuja. Fuja da aparência do mal e se apegue às coisas boas. E dentro deste versículo de número 18, que Paulo nos dá esse mandamento positivo, enchei-vos do Espírito Santo, é que o nosso assunto está ancorado, que é o porquê de poucos crentes cheios do Espírito Santo. Por que será que há tão poucos crentes cheios do Espírito Santo? Quando a gente fala de cheio do Espírito Santo, alguém já pensa, é aquele que está todo o tempo falando em línguas, que está todo o tempo profetizando? Não, irmãos. Falar em línguas e profetizar nada mais é do que exercitar o dom do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é estar envolvido plenamente pelo Espírito Santo e vivendo na vontade de Deus. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Agora, existem razões que transparecem na vida dos crentes e que revelam que eles estão vazios do Espírito Santo. Paulo manda a gente estar cheio. E por que não estamos cheios? Aliás, irmãos, se o Espírito Santo não está enchendo-nos, ou não estamos cheios dele, então estamos cheios de outras coisas. Porque o espaço que deve ser preenchido pelo Espírito Santo, e se ele não estiver preenchendo, está sendo preenchido por algo diferente. A falta de conhecimento da palavra de Deus, ela é a razão mais importante pelo fato dos crentes não estarem cheios do Espírito Santo. Desconhecer a Bíblia. E a Bíblia é um livro dado a mim e a você para que norteie a nossa vida espiritual, material e relacional. A Bíblia Sagrada. O que você está fazendo com a palavra de Deus? Quanto mais você ler a Bíblia, mais parecido com os aspectos divinos você terá. Então leia. A vida cristã, na plenitude do Espírito Santo, é uma exigência que deve ser praticada. É possível, pastor, estar cheio do Espírito Santo? Claro. Claro que é possível. Se você faz uma leitura rápida no livro de Atos dos Apóstolos, por muitas ocasiões você vai ver
que os personagens ali dizem. E Pedro cheio do Espírito Santo. E Paulo cheio do Espírito Santo. E Barnabé cheio do Espírito Santo. Paulo e Silas cheio do Espírito Santo. E tendo orado, tremeu-se o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Então parece que esta rotina da vida cristã para os primeiros crentes era estarem cheios do Espírito Santo. Era estarem cheios do Espírito Santo. E o que é estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo nada mais é do que estar baixo ao domínio do Espírito Santo. A nossa vontade, o nosso coração rendido aos pés do Espírito Santo. A vontade dele, ao domínio dele. E quando assim estamos, ele então nos enche e nos faz transbordar. Há uma diferença entre estar cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. A diferença está no fato de que o batismo no Espírito Santo se dá num momento. Naquele momento em que Jesus mergulha você na pessoa do Espírito Santo. É um momento. Agora, o ser cheio do Espírito Santo requer uma continuidade permanente de busca e de rendição à vontade do Espírito Santo. Então você foi batizado com o Espírito Santo. E tem muitos crentes que dizem: ai, como eu tenho saudade quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E não ficou só ali no batismo. Para o crente, essa experiência, ela tem que ser continuada. Hoje mesmo, há um desejo pulsante no coração do Espírito Santo de encher a sua vida e a minha. Há esse desejo. E aí você faz aquela pergunta do crente manhoso: e por que que ele não me enche, pastor? E por que que ele não me enche? Se ele tem o desejo, eu estou aqui, por que que ele não me enche? A pergunta é: quer você ser cheio? Quer você ser cheio? É uma pergunta. Se ele quer, se você está aqui, e se você quer, ele pode te encher. Se ele quer, se você está aqui, mas se você não quer, é aqui que reside todo o mistério da vida cristã. Há um campo de batalha que é travado entre a vontade do Espírito Santo e a tua vontade. Esse campo de batalha é o teu coração e o meu coração. Se a minha vontade prevalece, então em primeiro lugar eu estarei cheio de si mesmo. Se a vontade do Espírito Santo prevalece, será ele o habitante e o enchedor deste coração. Glória a Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, Paulo nos informa desta batalha. A guerra entre a carne e o Espírito. Há uma batalha. E esta batalha está no interior de cada um de nós. É uma batalha que temos que lidar com ela todo o dia de nossa vida. E cada dia é uma luta para render a nossa vontade. E isso não acontece somente conosco. Até mesmo os nossos irmãos nos primórdios da igreja também tinham os mesmos problemas de lutar com ferrenha luta contra a própria vontade. Paulo disse: eu esmurro o meu próprio corpo, eu sujeito a minha vontade, eu coloco a minha vontade
abaixo da vontade do Espírito Santo. É difícil, pastor? É, mas tenha por certo, todo aquele que quer fazer, encontrará no Espírito Santo a força e o poder para poder vencer essa batalha. Então você e eu temos esta guerra, a vida física versus a vida espiritual. É uma guerra constante, é uma batalha tremenda no nosso interior. Por exemplo, você notou que todas as coisas que acontecem na vida de uma grande parcela dos cristãos, a primeira coisa que ele faz é abrir mão daquilo que é espiritual que ele está fazendo? Se ele arranja, por exemplo, um emprego, a primeira coisa que ele chega dizendo: olha, não posso mais fazer isso porque eu agora estou empregado. Se ele tem uma função dentro do corpo da igreja e acontece qualquer coisa, a primeira missão dele é abrir mão daquilo que ele faz para Deus. É a primeira coisa que ele faz. Se ele toca, ele diz: não dá mais para tocar. Se ele canta, ele diz: não dá mais para cantar. Qualquer questões. Muitas vezes a gente pergunta a um irmão: irmão, no culto eu não te vi. Ele diz: pastor, estava chovendo. Na época do carnaval, podia estar caindo raios e trovoadas, mas ele chegava no salão. Ele atravessava a cidade de Magrela para poder estar numa festa em outro lugar. E hoje, com os pingos de chuva, ele não quer vir prestar um culto de adoração a Deus. Entendeu como é a vida? Então, se você escolhe a vida física, o espaço para que o Espírito Santo venha encher a sua vida vai ficando diminuído e restrito. Diminuído e restrito. Nós somos uma nação que a gente gosta muito, a gente não, a maioria, gosta muito de jogo de futebol. E quantos crentes não deixam de prestar um culto de adoração a Deus para estar assistindo uma partida de futebol, um jogo de futebol? Quantos? Quantos crentes que eles não compram uma camiseta na época do congresso, mas compram uma camiseta do Corinthians. E ainda está escrito nas costas: sou da Fiel. Assim é. Então aquilo que eu priorizo é aquilo que eu vou ter. Se eu priorizo Deus e a obra dele, então eu estou priorizando o Espírito Santo. Se eu priorizo a vida física, eu estou priorizando coisas. Uma volta no shopping não substitui um culto de adoração. Ah, então não posso ir no shopping, pastor? Claro que você pode. Mas quando isso se conflita, eu tenho que ter sabedoria, como disse Paulo, e entendimento para escolher o melhor. Estou eu escolhendo o melhor ou estou escolhendo para satisfazer a minha vontade? Eu me lembro que tempos atrás, quando nós tínhamos aquele corredor de Fórmula 1, o senhor Ayrton Senna da Silva, lembram dele? Quantos crentes enforcavam a escola dominical para ficar assistindo a corrida do Ayrton Senna? Quantos? Obreiro. Quantos? E quantos? O maior terror na crentaiada ultimamente é se a Copa do Mundo
Os jogos estarão sendo na hora do culto. Uma vez um pastor disse para mim: pastor, o senhor não vai suspender o culto? Eu falei: para quê? Para assistir o jogo do Brasil. Falei: não, meu irmão, Deus vem primeiro. Se Deus não vier primeiro, o segundo lugar Ele não aceita. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou tomamos um posicionamento de viver a vida física e satisfazer a nossa vontade, ou então tomamos um posicionamento de viver a vida espiritual. E Paulo fala sobre essas obras da carne, que é satisfazer os desejos da carne. Está em Gálatas capítulo de número 5, e começando lá no versículo 19, e vai até o versículo 24. É uma lista grande. Tem pelo menos 29 ações do desejo carnal aí nessa lista. 29. É conhecido como obras da carne. Obras. Significa que alguém precisa realizá-la, fazê-la, construí-la, dar evidência a ela. As obras da carne, ela está dentro de cada um de nós. Ai, pastor, então eu não consigo vencer. Pois bem, o desejo sanguinário de Caim estava dentro dele. O desejo de matar, de assassinar o seu irmão, estava dentro dele. E Deus disse a ele: o pecado está à porta, mas você tem que dominá-lo. As obras da carne podem estar dentro de nós. O que nós não podemos fazer é dar vazão para elas. Agora, em contrapartida, nós temos o fruto do Espírito. Já não é nós que produzimos, é o Espírito Santo que produz. A obra da carne somos nós que as construímos. O fruto do Espírito é Ele quem faz. Mas Ele faz se eu der a Ele o direito de fazer. Qual é a descrição então dessas obras? É terríveis. A descrição do fruto do Espírito também está aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 22 e 21, ou 22 a 24. Nós sempre pensamos em fazer algo para sermos cheios do Espírito Santo. O que eu devo fazer, pastor? Tem aí, por exemplo, um segredo para que eu possa fazer e ser cheio do Espírito Santo? Só tem um segredo. E só uma coisa que você pode fazer. Nós somos cheios daqueles 5 passos para uma vitória, 7 passos para a riqueza. Sempre estamos dando um segredo para uma coisa, um segredo para outra. E agora há um grande segredo para ser cheio do Espírito Santo. Você quer saber? Quem quer? Meia dúzia. Bom, por causa desses meia dúzia eu vou falar. Render-se. Entregar. Eu não tenho que dar uns pulinhos? Não. Uma pedra na cabeça? Também não. Correr em volta do quarteirão? Também não. Colocar um banco nas costas? Também não. É render-se, é se entregar. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Render o teu e o meu coração. Render completamente. Dizer: Senhor, esse coração te pertence. Estou colocando ele a seu mando, a seu controle. O Senhor é quem faz e determina. Aí o Espírito Santo vem.
Aí o Espírito Santo vem para enchê-lo. Do contrário, não haverá enchimento do Espírito Santo. Rende-se. Como é que eu posso render-me? É fácil, meu irmão. Qual é o pecado que você mais gosta de praticar? Qual é? Tem um pecado que a gente gosta de praticar. Qual é o seu? Pastor, se eu falar aqui, não fica ninguém no culto. Você tem, lá no fundo da alma, um pecadinho de estimação. Pode ser uma fofoca, você gosta de fofoca. Pode ser uma mentira, você gosta de mentira. Pode ser avareza, você gosta de dinheiro. O que é render-se? É colocar esse pecado aos pés de Deus e dizer: Senhor, limpa a minha vida. Não deixe que esse pecado corrompa o meu ser. Muda, Senhor, completamente a minha vida. Aí você descobre que tem outro pecado aí lutando também. Você vai render-se. Colocar a tua vontade debaixo da vontade de Deus. Deus na minha vida, o Senhor vem primeiro. Essa questão de apenas abrir a boca e falar, todos abrem a boca e falam. Agora, a questão é no praticar, no viver. Espírito Santo, vem e toma o primeiro lugar na minha vida. Por que perdemos a batalha com frequência? Porque damos mais lugar para as obras da carne, para os nossos próprios desejos. Perdemos a batalha. Já notou que tem uma semana que você está orando, jejuando, lendo a Bíblia, e na outra semana você está lá no fundo do vale? Tem irmãos e irmãs que estão lutando com pecados há muito tempo. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses dizendo, venci. E lá no 4º mês cai de novo, no mesmo pecado. Vou te dizer uma coisa, Satanás sabe do pecadinho que você gosta. Ele sabe. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. O seu tendão de Aquiles, ele sabe aonde tocar. E ele, sabedor disto, ele vai utilizar esta plataforma para poder tentar você. É deste ponto que ele vai começar a tentação. Se você gosta de bebida alcoólica, ele vai passar diante de você as bebidas alcoólicas. Se você gosta de pitar um cigarrinho, ele vai passar diante de você isto. Se você gosta de pornografia, ele vai passar diante de você essas coisas. Se você gosta de cobiçar, é deste ponto que ele vai partir a sua tentação. E por que fraquejamos? Porque quando ele vem com a tentação, nós não estamos rendidos ao Espírito Santo. E nos tornamos uma presa fácil. Ou ele nos tenta depois de uma grande vitória, ou ele nos tenta depois de um grande fracasso. Se você teve uma grande vitória na sua vida, pode esperar, meu irmão. Pode esperar que ele vai vir. Porque quando nós temos uma grande vitória, qual é o nosso descuido? A gente vai celebrar. A gente então relaxa e vai celebrar.
E é neste momento de relaxamento é que a tentação chega. Davi não tinha que ficar no palácio. E por ser rei, ele deveria estar no campo de batalha, porque a Bíblia diz: chegou o tempo em que os reis saíam à guerra. Ele não foi, ele ficou no palácio. E foi dar uma volta no período da tarde, no terraço do palácio. E de lá ele viu uma mulher. Se ele estivesse no campo de batalha, não dava tempo de ver a mulher, porque se fosse olhar para a mulher, a espada comia no pescoço. Esta é a questão. Depois de uma grande vitória, nós relaxamos. Ou então, antes de uma luta ou de um fracasso, nós entramos no estado de murmuração, porque não conseguimos a resposta da oração, porque a porta não abriu, porque esperávamos o milagre não aconteceu, porque achávamos que ia chegar em alguma parte e não chegamos a parte alguma. Nesta hora que estamos no fundo do vale, Ele chega e diz para você, como disse para Jesus: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Assim é a vida. E por que então que com frequência a gente perde a batalha? Simplesmente pelo fato de que somos orgulhosos. Satanás nos tenta com o mesmo pecado que ele cometeu, que é o pecado do orgulho. Orgulho é querer ser o que não é. Isso é ser orgulhoso. Ser o que não é. Satanás não era Deus, ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. E com o mesmo pecado que ele caiu, ele chegou no jardim do Éden e disse para Eva: se vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão semelhantes a Deus. E Eva disse: poxa, mas você como Deus? Olhou para o fruto e disse: poxa, mas esse fruto tem esse poder? Ela já estava enfeitiçada pela ideia de ser Deus. Comeu o fruto, deu para o marido e estamos no que estamos hoje. O orgulho foi o primeiro pecado do homem, querer ser aquilo que ele não é. E quantas vezes nós praticamos o orgulho? Quantas vezes nós queremos passar por gente importante? Por aquilo que não somos. Nós devemos ser a nossa própria versão. O que somos? O que somos? E não achar que nós somos o que não somos. E lamentavelmente uma grande parcela da igreja vive de uma imagem que não é. Ostenta uma espiritualidade que não tem. Acha que é uma coisa que não é. A Bíblia disse que Deus abate o orgulhoso, mas exalta o humilde. Exalta o humilde. Isso aqui não é questão de status social. O fulano mora lá num bairro humilde. Não, irmão, ele mora lá num bairro pobre. Humildade é virtude. E tem gente que não tem uma cama para dormir e vive arrotando peru. Come ovo, arrota peru. Achando que é. E não é por aí. Satanás sabe disso. E ele quer destruir os crentes nesta área. O crente possuído pelo ego, ele não tem comunhão com Deus.
possuído por si mesmo, ele não consegue ter comunhão com Deus, porque no seu ser não tem espaço para Deus. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Não há espaço. Se ele subir uma gilete, ele já faz um discurso. Ele acha que ele é o camarada. E não somos nada. Toda vez que eu me encho de mim mesmo, eu expulso o Espírito Santo de dentro de mim. Ou diminuo o poder dele na minha vida. Que Deus nos ajude. Por isso, é a falta do poder de Deus na vida de muitos. Ou então o temor aos homens. Se o Espírito Santo me encher, eu vou falar dele, vou falar da obra de Deus, vou falar do nome de Jesus, lá no colégio, na faculdade, na rua, no comércio, no trabalho. Como é que vai ser isso? Sabe aonde nós somos crentes de verdade? Aqui. Quando nós estamos lá fora, a gente até se esconde. Quantas vezes eu encontro um irmão na rua, no calçadão, ou na porta de uma loja, de longe ele já levanta a mão. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor. Pai do Senhor, meu irmão. Ele já entra para dentro da loja, se perdendo no meio dos sapatos. Ele tem vergonha de se identificar como um crente. Na escola, no trabalho. Ninguém sabe que ele é crente. Mas aqui, ele só falta derrubar o templo. Ele chuta até as pilastras do templo para ver se ele está cheio do poder. Aqui é fácil ser crente, irmão. Aqui dentro é muito fácil. Porque nós estamos aqui conversando com convertidos. Do mesmo partido, do mesmo time. Lá fora é a demanda. Lá fora é que eu e você precisamos realmente fazer com que a nossa luz brilhe e clareia. E aonde é que o Espírito Santo quer te usar? Aqui dentro ou lá fora? O irmão um dia desse me cercou aqui no púlpito e disse: pastor, o senhor nunca vai me dar uma oportunidade para me falar nesse púlpito? Falei: por quê, meu irmão? Ele disse: não, eu preciso dar uma palavra. Eu falei: vai na praça, sobe num caixote de tomate e grita que Jesus é o Salvador. É uma briga hoje para se aparecer no templo, porque aqui é fácil de falar. Agora vai para a praça, vai para os becos, valados, vai em lugar aonde as pessoas não... Vai lá para o mão divina. Vai. Porque é ali que o Espírito Santo vai te usar. E é ali que você precisa estar cheio. Porque aqui se manifestar um demônio e eu não tiver poder para expulsá-lo, alguns aqui vai ter. Mas lá, que depender só de mim. E lá não é um demônio só, não. Se tiver 30, é 30 demoniados. E todos eles virão sobre você, assim como vem abelhas. E se você tiver sem o Espírito Santo, os demônios saem dele e pegam você. Então, meu querido, aonde é que precisamos? Lá fora. Lá. O crente possuído pelo ego não tem comunhão com Deus. E por isso ele não experimenta o poder do Espírito Santo. Não experimenta. Muitos de nós pensamos: ele vai vir e vai me agarrar, mas eu tenho medo do que os que vão pensar de mim. Não tenha medo. O importante é o que Deus pensa de você. O que Deus pensa de mim. Isso é importante. A Bíblia diz: não conformeis com este mundo,
Não conformeis com este mundo. Irmãos, o mundo está e sempre esteve na mão do inimigo. João disse: o mundo jaz no maligno. O mundo sempre será contrário a Deus. O mundo sempre será contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, à igreja de Deus. Ele é contrário ao que é santo. Ele afronta a Deus. E agora, a armadilha é: vamos fazer os crentes pensar igual a gente, andar igual a gente, viver igual a gente, falar igual a gente, vestir e pensar que nem a gente. O diabo disse: você pode cantar, mas não passe disso. Você pode até rezar a oração do Pai Nosso, mas não passe disso. Você pode até vestir uma camisa com alguns dizeres sobre Jesus, mas não passe disso. Em contrapartida, o Espírito Santo está dizendo a você e a mim: eu te quero completo, eu te quero inteiro. Há essa guerra estabelecida. Ai, pastor, o que vão dizer de mim se eu estou vestindo diferente aos demais? E daí? Jesus disse: se os teus olhos te escandaliza, arranque ele. Se o teu braço, arranque o braço. Se a tua perna, arranque a perna. Jesus nos comprou do mundo com o seu sangue. E o Espírito Santo quer nos encher para fazer de nós uma arma poderosa no reino de Deus, para ganhar o mundo para Cristo. Não nos conformemos com o mundo. Não devemos temer os homens. Devemos temer a Deus. O homem pode matar o corpo. Deus pode, depois de morto, ainda lançar no inferno aqueles que assim querem viver para o mundo. Pecado sem confessar. O salmista disse no Salmo 66, 18: se eu atentar para o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A Bíblia também diz em Provérbio: aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. É outro obstáculo para que eu possa estar cheio do Espírito Santo: guardar pecado de estimação dentro do coração. Se você cometeu um pecado, como disse a oração de Salomão no dia da inauguração do templo: não há homem que não peque. Se você cometeu um pecado, peça perdão. Não vá dormir sem antes acertar as contas com Deus. E a tua e a minha oração deve começar com o entendimento de que somos pecadores, e lembrar do nosso pecado, e nos arrepender e chorar pelas nossas misérias, para que Deus venha perdoar, restaurar e transformar as nossas vidas. O Espírito Santo não habita e não permanece num coração que está abrigando o pecado. Deus deseja que confessemos todos os nossos pecados conhecidos, todos eles, que não fique nenhum, absolutamente nenhum, fora da confissão, que falamos para Deus aquilo que passa no nosso interior. O meu coração deve ser o lugar para Cristo morar, e não para que o pecado permaneça. Mundanismo é outra situação difícil para que o Espírito Santo venha habitar em mim. As práticas do mundanismo: amor às coisas materiais, amar as coisas mais que a Deus é pecado. A Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas, sobre todas, acima de todas. Agora, amar as coisas mais do que a Deus é pecado. Amar o seu cachorro, aquele pet que você tem lá, mais do que a Deus é pecado. Amar o seu carro,
a sua geladeira, a sua televisão, o seu computador, o seu celular, mais do que a Deus, é pecado. Você e eu não fomos desenhados para amar as coisas. Você e eu fomos criados para amar o Criador. E devemos amá-lo. Desejo de imitar o mundo. Fazer o que o mundo faz. Viver como o mundo vive. Esta não é a prática daqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. A prática daqueles que querem ser cheios do Espírito Santo é viver dentro da vontade de Deus. Todos os dias de nossas vidas. Isso tem sido a enfermidade de muitos crentes. Imitar o mundo. Ai, que a atriz lançou não sei o quê, o crente já está lá comprando. Ai, que o fulano agora está fazendo isso, está lá fazendo. Ai, porque o meu ídolo fez uma tatuagem, eu também vou fazer. Não danifica o teu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Não o encha de marcas. Para quê? O que vai mudar? O que vai mudar? Ouvi uma história, não sei se é verdade. Se for verdade, é história. Se não for verdade, é história. Que um repórter perguntou àquele jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, e disse para ele: escuta, Cristiano Ronaldo, os jogadores, todos eles têm tatuagem. O jogador brasileiro Neymar tem tatuagem. O jogador argentino Lionel Messi tem tatuagem. Por que você não tem tatuagem? Ele disse: você já viu uma Ferrari com adesivos? Não sei se é verdade. Você já viu um santo com adesivos? Com pendurucaios? Já viu um santo assim? Um santo de Deus, vivendo para Deus, ele é uma pessoa normal, natural, mas cheia do Espírito Santo. O mundo não pode ser o fascínio de nossas vidas. De maneira nenhuma. O mundo passa e as suas consciências, mas aquele que preserva a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! Falta de confiança em Deus, esse é o pior. Não confia em Deus. Não são cheios do Espírito Santo por não se renderem a Deus. Algumas pessoas pensam que render-se a Deus os tornarão infelizes. Oh, eu vou me render a Deus, eu vou ser uma pessoa infeliz. Ele pode levar eu para onde eu não quero ir. Jesus disse: aquele que vem após mim, tome a sua cruz e segue-me. Você acha que Deus vai te levar para lugares piores daquilo que o mundo pode te levar? Todo aquele que passou a servir e a seguir a Deus sempre foram homens felizes, sempre foram mulheres felizes. Ah, mas Paulo apanhou. Foi uma surra com felicidade. Ah, ele naufragou em águas do mar. Foi um naufrágio com felicidade. O barco afundou, mas o anjo visitou de madrugada. É na ilha de Malta, ele foi mordido. Ah, foi mordido. Mas ali também Deus usou ele para um avivamento. A cobra não pôde matá-lo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aquela cobra era venenosa e todos na ilha sabiam que ela tinha veneno para matar. E disseram: este homem deve ter cometido algo terrível, porque mesmo escapando do naufrágio, a própria natureza não quer deixar ele viver. Esperaram ele morrer. E ele não morreu. Ao contrário, já saiu dali, foi curar o pai de Plúbio. Um avivamento. As pessoas vieram, orou por todos eles, foram curados. Por quê?
Ele estava cheio do Espírito Santo. E no dia da morte dele, antes de morrer, ele escreve as últimas palavras. E sabe o que ele disse? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta a coroa que o justo juiz me dará, não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Quem morre desta forma, cantando um triunfo como este, cheios do Espírito Santo? Os que morreram na arena, os que incendiaram a Via Ápia de Roma, queimados como tochas humanas ali em um cepo de pau, mas cantando a Deus, cantando hosanas, porque estavam cheios do Espírito Santo, e a voz deles continua ecoando. Então, meu irmão, o mundo não tem nada bom para dar a você e a mim, mas Deus tem o Espírito Santo para nos encher. Deus é um Pai amoroso, que deseja o melhor para você e para mim. Por que tem poucos cristãos cheios do Espírito Santo? Porque eles não querem render-se ao Espírito Santo. Eu queria que o Espírito Santo me usasse. Você está rendendo-se aos pés do Espírito Santo o suficiente para que ele possa te usar? Derreter-se diante da presença dele. E quando não sobrar nada de você, ele te começa a encher. E o enchimento dele é para toda a sua vida. E uma vida espiritual prática, cheia da graça. Você terá prazer em estar neste lugar. Você vai dizer, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai ter prazer nas coisas referentes à salvação de almas. Que Deus nos ajude, a mim e a você.